Ô, Léo Campos, ainda entrando na resenha aí desse resultado, do jogo, do desempenho, né? É que quando a gente fala aqui, eu saí ontem lá de Mirassol com nenhuma expectativa, né? De melhora, de que ah, é, vai funcionar, esse time vai desempenhar bem, porque a cada rodada do brasileiro, né? Porque se o rumo for Campeonato Mineiro, aí tá tudo errado, né? Ah, venceu o América. A avaliação tem que ser Cruzeiro contra times da Série A, né? E até agora o desempenho é péssimo e os resultados mais ainda, né? Atlético Mineiro, Botafogo, Coritiba e Mirassol, né? Então, e tem muita coisa ainda, né? Quando voltar aí do Carnaval, vai ter Corinthians em casa, vai ter Flamengo fora. É o que Vasco. espera. O Vasco em casa, Atlético Paranaense fora e por aí vai, né? É o que espera o Cruzeiro aí. E vai começar a Libertadores mais pra frente, né? No início de abril. Então, quando a gente fala aqui sobre a pressão é cada vez maior, vamos atualizar mais pra frente aí, comissão técnica, como que fica, né? Tite, sábado lá em Patos de Minas. Mas é que eu queria chegar aqui e falar, o Tite começou tendo uma ideia ali de continuidade do trabalho do Jardim, tentou uma coisinha ou outra, depois ele assumiu o trabalho dele totalmente, a defesa ficou com esses números aí, né? A defesa ficou como tinha que ser, segura, parou de tomar gol, começou a criar muito, tá faltando uma coisinha ou outra para encaixar de vez, só que não é isso que a gente tá vendo, né? A cada jogo piora. Eu já falei aqui várias vezes, eu acho péssimo essa de a cada 3, 4 meses ter um técnico novo. Isso aí não é sinônimo de sucesso no futebol brasileiro. Não é Pode. sustentável, né, Sérgio? Não dá certo. Pode pegar aí os casos. O Flamengo mudou, entrou o Felipe Luiz, mas é o elenco do Flamengo lá. Às vezes, se a gente comandar lá, vai dar algum título também, né? Porque é muito jogador de qualidade. Mas na prática, isso aí não funciona no futebol brasileiro. Então é ruim. Ter que interromper trabalho é ruim, né? Entendemos aqui, diante de todo aquele cenário, né, a escolha pelo Tite, pela bagagem do técnico, pelo que ele já fez, a forma como ele chegou, né? Pô, parecia um Tite muito animado, né? Falando ali de estar recuperado, a saúde boa, vem para um projeto montadinho, né? Só dar sequência ali. Teve o Gerson de complemento para esse projeto aí, só que as coisas não estão acontecendo. E tem gente que estava desempenhando bem e está péssimo agora no meio desse pacote todo. Então hoje a gente já fala que o elenco não serve mais. A turma que fez um grande 2025 a partir do momento em que o Jardim encontra as peças ali, encaixa todo mundo, colocando jogador em seleção, terceiro colocado, vacilou ali porque ia para a Copa do Brasil para ser hepta, né? Então, esse povo aí já... o Fabrício Bruno, que tá muito mal. Mas por que ele tá mal? Fulano de tal, por que tá mal? Então, quando começa a gente a questionar esse monte de jogador, tem uns realmente que precisam dar uma outra resposta, né? Mas a maioria, no pacote, tá mal do jeito que tá, tem que ter uma explicação. Então, o trabalho não aconteceu até agora, vai piorando a cada rodada, e aí fica esse sentimento aí da maioria do torcedor, né? De que não vai sair do lugar. Vence a URT, classifica em primeiro, aí vai para uma semifinal, grande chance de chegar na final, né? Se vai ser campeão ou não, outra história. Aí vem Campeonato Brasileiro alternando no meio disso aí e não vamos sair do lugar, né? Roda gigante o tempo inteiro. Então, é difícil hoje ver uma questão positiva no Cruzeiro. E, cara, eu queria que a partir de sábado emendasse uma sequência aí. Cara, o que aconteceu nesse time do Cruzeiro? Que legal, né?
para não ter que interromper trabalho. Mas hoje, essa esperança aí, ela tá baixíssima, né? É o que eu falei ontem. Não tem expectativa nenhuma de que as coisas vão acontecer do jeito que tá, né? Você falou aí do Fabrício Bruno, eu lembro que no ano passado o início dele pelo Cruzeiro também foi ruim. Muito porque era um time desencaixado também. E não tô nem defendendo o Fabrício Bruno, ele não precisa disso e tal. Mas pra gente lembrar dessas diferenças, você falar, tem jogadores que a gente sabe que estão devendo. Porque uns têm até uma certa credibilidade técnica na nossa memória. Você fala assim, não, a gente sabe que esse cara joga bola, né? Tem outros que, independente se o time tá mal, se tá bem, não consegue apresentar alguns números que justifiquem ali a gente falar de uma titularidade e tal. Mas é um time que não tá encaixado e acaba puxando pra baixo também, né, Valu? Esses jogadores que tecnicamente entregam mais. Então ontem, por exemplo, a gente falou um pouquinho também no jogo do Matheus Pereira, né? Que é outro atleta até que no ano passado, eu lembro, em muitos momentos que o Cruzeiro não fazia uma ótima partida, o Matheus Pereira até se salvava. Você falava, pô, o Matheus Pereira várias vezes o melhor em campo, o Cruzeiro não tava bem, não tava legal, ele conseguia entregar. Só que ontem, por exemplo, já não conseguiu. Ontem, por exemplo, o jogo também foi um pouco abaixo. Bastante abaixo, né? E assim, eu não vejo, por exemplo, o Matheus Pereira não correndo. O time, não é a questão de o time não correr. Não o time é. está, não é vontade, né? O time está, pra mim, correndo errado. É o famoso, a hora que tem que estar mais postado, quer correr. A hora que precisa de correr, quer estar um pouco mais devagar. Tá espaçado, Valu. Sim. A linha ofensiva tenta dar o combate, a outra linha tá lá no Cássio, velho. E aí não dá. Aquele buraco. E aí a gente vê, geralmente, volantes e defesa correndo muito pra trás e sempre chegando um passo ou dois além dos jogadores. Então é isso, Léo. Quando a gente vê o Matheus Pereira, e eu vou falar até o próprio Caio Jorge. Assim, o Caio Jorge, ele fez os gols ali e aqui, fez... Mas a gente não tá conseguindo ver aquela desenvoltura do Caio Jorge também. Ele parece estar sempre, em alguns momentos, sempre não, em alguns momentos ele parece estar chutando na hora que tinha que tocar, tocando na hora que tinha que chutar. Eu acho que isso também tem a ver com distribuição. O Cruzeiro funcionava de uma maneira quase automática com a equipe do Leonardo Jardim. Parece que os movimentos, os caras davam o famoso tapa assim, sem olhar onde o companheiro ia estar, porque já sabiam que está lá. Não que devesse estar assim no início da temporada, que é uma temporada diferente, mas eu não acho aceitável o Cruzeiro estar no nível que está após 10 jogos do técnico Tite, e você olha, eu não consigo ver uma evolução física. Ontem, né, o Fábio Maceridian admitiu que o time, ele precisa de dar uma condição do time não ter o desempenho físico que tem no segundo tempo. Isso também nós temos que melhorar. Foi o preparador físico do Cruzeiro que admitiu, entre outras questões, mas puxando para a parte que é dele, essa falha do time também no segundo tempo. Então são muitas questões, Léo, que levam o Cruzeiro a ter este recorte de início de temporada muito ruim, que consome demais, eu diria, a saúde do torcedor cruzeirense. O torcedor não esperava que o Cruzeiro ganhasse exatamente os 10 jogos, seria o cenário ideal, mas assim, você não vê desempenho, você não vê resultado. Às vezes o resultado vamos falar de olha só, o Cruzeiro podia ter ganhado o Curitiba, mesmo com o time rendendo isso aí que está, mas não tem capacidade, cara, não consegue. Podia ter ganhado o Democrata. Do Curitiba, que ontem fez 3-1 na Arena Condá e tomou 3 da Chape. Então a gente tá falando de uma defesa difícil, né? Parece que todos os times da Série A também têm um mental mais forte do que do Cruzeiro. Eu fico impressionado. O Remo teve aqui ontem, não que seja um grande parâmetro o rival, mas, cara, foi lá, foi capaz de competir, foi capaz de fazer 3 gols, mas o mental do Cruzeiro é um mental, assim, parece que de açúcar. Se derrete muito fácil, cara. Eu fico impressionado. E isso aí, eu tô cobrando aqui do Tite, o Pedro também, o Samuel, todos nós, uma questão de conseguir dar padrões táticos de defesa, de ataque. A gente ainda vai falar muito disso nessa noite, mas esse rótulo não foi o Tite que colocou nesse elenco. Este elenco tem isso desde o ano passado. Deste problema de tomar uma pancada num jogo e largar. Cara, aí você vê, por que fica mais grave esse ano? O ano passado o time tinha um jogo para chamar de seu, mas quando sofria uma pancada forte no jogo, largava esse jogo. Esse ano o time, sem estar abalado, não tem um jogo. Quando toma pancada, aí é que tem menos ainda, Léo. Aí o que é? Talvez falta
para carregar essa pressão de título? Falta um estofo assim para carregar a pressão de título? Falta esse mental para administrar essa pressão? Não vou dizer que falta vontade, ambição, isso aí, eu acredito que não, a gente não pode imaginar isso, mas o que é que falta então? Olha, eu acho que falta esse mental. Eu lembro que o Samuel teve acho que foi na semifinal da Copa do Brasil, o Samuel falando, né, o número de atletas que tinham já disputado, chegado em finais de campeonato, e o Cruzeiro precisa que esses atletas se desenvolvam dentro de jogos grandes. A gente teve oportunidades para que esses atletas pudessem se desenvolver no ano passado, isso não aconteceu. Isso que o Valu falou me incomoda muito. E aí, antes até do Coritiba, a reação do Cruzeiro, não vou nem falar de uma derrota, na vitória contra o Betim, já dava para ver que o mental desse time estava em frangalhos. A comemoração do Matheus Pereira, os zagueiros, o João Marcelo pulando no Cássio para comemorar. Comissão técnica invadindo o campo. Com todo respeito, né, gente, ao Betim, assim, mas... Teve um amigo meu que teve uma reação muito boa nesse dia, virou até figurinha aí. Né? Não tem jeito, sabe? Então é um problema dessa equipe, e é o que o Valu falou, no ano passado a gente ainda tinha um Cruzeiro que ele começava dentro de uma ideia de jogo e se perdia. Esse ano ele não tem essa ideia e ele consegue se perder. Cara, o Cruzeiro contra o Coritiba, inclusive, estava conversando até com um amigo hoje que não torce para o Cruzeiro, tampouco para o Coritiba, e ele falou, o problema da derrota de vocês para o Coritiba foi que o elenco de vocês não tem mental para jogar contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro. E isso é um problema, porque daqui a pouco, como o Valu falou, vem uma Libertadores, e aí? Você vai jogar um mata-mata de Libertadores. Se o seu mental se abala na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, numa semifinal de Libertadores, se o Cruzeiro chegar lá e a gente torce para que ele esteja lá, a gente fica preocupado já com o que vai acontecer. Então, não acho que tem essa questão de falta de vontade, acho que isso não tem faltado aos jogadores, eu acho que tem até acontecido alguns excessos, mas acho que falta, primeiramente, a questão coletiva, a questão tática, assim, eu acho que um time estável taticamente, ele te impede de passar por esses problemas que o Cruzeiro tem passado, mas falta também jogadores ali, os jogadores em algum momento, eles assumirem, né? Tipo, olha, a gente errou aqui, mas vamos pegar a bola e vamos resolver. O Caio chegou até a falar sobre isso ontem, né? Quando não tá dando tudo certo, a gente conversa, a gente tem conversado muito, mas essa conversa não tem surtido efeito, então acho que é necessário alguma coisa ser feita nesse momento. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar, compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!